muito dificilmente encontraremos outra alavanca para a nossa economia. E que é um facto é que mesmo países que estão bastante mais estáveis do que nós e bastante mais ricos do que nós, por exemplo, a Noruega, tem um peso do investimento alemão face ao PIB de 3,2%, quando nós temos 1,8%. Ou seja, até a Noruega, que precisa menos do investimento alemão do que nós. E porquê é que eles conseguem atrair mais investimento? Por aquilo que falávamos no início do programa, que eu gostaria de falar um bocadinho, que tem a ver com a estratégia. Ou seja, hoje em dia, a concorrência para captar investimento é enorme. O mundo está aberto à captação de investimento. A América do Sul abriu, a Ásia abriu, os países do leste abriram, portanto, neste momento, todos os países concorrem para captar investimento. Mas onde é que está a agressividade deles? A agressividade deles está, primeiro, em ter uma estratégia, que é que investimento é que eu quero e como é que eu me vou diferenciar dos meus concorrentes. E se nós perguntarmos a um alemão em que é que Portugal se diferencia dos concorrentes, ele não sabe dizer. Se ele perguntar onde é que a Irlanda se diferencia dos concorrentes, eles dizem em tecnologia e em eficiência fiscal. Sim. Se eles disserem onde é que os países do leste se diferenciam da concorrência, eles dizem em termos de produtividade. Se eles disserem onde é que a China se diferencia da concorrência, eles dizem em mão de obra. Se eles perguntarem onde é que Portugal se diferencia da concorrência, não sabem. Em coisa nenhuma. E por isso mesmo nós temos que nos diferenciar. E ao diferenciarmos... E por onde é que a gente pode rasgar? Nós temos que nos diferenciar. Vou-lhe dar um exemplo, que é uma das conclusões do estudo, em tudo o que seja a área de investigação e desenvolvimento. O custo para a investigação e desenvolvimento em Portugal é cerca de 1/3 do mesmo custo na Alemanha. Ou seja, entre uma grande empresa alemã desenvolver um centro de investigação e desenvolvimento na Alemanha ou fazer o mesmo centro em Portugal, o custo fica em 1/3. Provavelmente as empresas alemãs não sabem disso, porque se soubessem, provavelmente pensariam, e com mais alguma ajuda em termos fiscais e com mais alguma ajuda em termos administrativos, pensariam em deslocalizar os centros de investigação para Portugal, em vez de estarem a importar os engenheiros, instalariam os centros de investigação. Ó, doutor Medina Carreira, tem que dar a palmatória agora. Não ao engenheiro Sócrates, não dou. Que ele tinha como prioridade... As novas oportunidades. Não eram as novas oportunidades, mas era a aposta na inovação a este nível. Ouça, a inovação é uma coisa importante, mas temos que nos entender, tudo isso é importante, mas não é num país que tem 20% de desempregados. Não é, é preciso começar por algum lado, não, não é? mas está bem, mas se você vai manter durante 20 anos 20% de desempregados, isto vai tudo por água abaixo. Porque assim, nós não podemos fazer um raciocínio tão linear como este, é com conhecimento. Nós tivemos cá o professor António Câmara. Tivemos. E você lembra-se que, do ponto de vista de investimento, este tipo de evolução não satisfaz. Ela é conveniente para trazer alemães. Mas nós temos que também procurar investimentos que respondam em massa ao problema do investimento. Nós não podemos hoje, temos contas desequilibradas, temos um país a empobrecer, não temos dinheiro para pagar nem juros nem a dívida. Nós não podemos ficarmos em coisinhas. Temos que atacar várias coisas. E o emprego, o investimento que absorve a mão de obra é absolutamente essencial. Eu não sou contra a economia do conhecimento, pelo contrário. Agora, a economia do conhecimento vai empregar os 5 mil engenheiros, mais 400 ou 500 mulheres da limpeza. Nós precisamos de atividades que absorvam a mão de obra, porque nós, com este desemprego, podemos resolver muitas coisas, mas se não dermos uma resposta ao desemprego, que não seja esta, enfim, de fingir que há assim uns empregos feitos à pressa, nós vamos ter problemas sociais da maior gravidade. Nós não podemos raciocinar em matéria de investimento apenas nesta base. Para atrair a Alemanha, com certeza. Sr. Engenheiro, simplificação da legislação fiscal. O que é que era preciso que acontecesse? Como já foi referido, eu não sou um perito fiscal, mas significaria que teríamos que reduzir o número de horas que despendemos para cumprir com as exigências fiscais. Foi dito aqui no programa anterior que Portugal consome cerca de 254 horas. A melhor prática está ao nível das 50. Por isso, tudo o que seja feito no sentido de reduzir o número de horas que são despendidas para o cumprimento das obrigações fiscais será bem-vindo. O que é concretamente, eu não sou o maior especialista, mas temos feito ultimamente algumas implementações e algumas medidas que vão no sentido contrário. Há aqui um outro aspecto. Diga. Deixe-me contar uma historieta que se passou na minha vida. Eu dirigi um contencioso de uma empresa que tinha todos os anos de entregar-me as toneladas de papéis de declarações, isto ainda no regime de Estado Novo.
Bom, aquilo era entregue até 28 de fevereiro e eu, entretanto, passados alguns anos, fui subsecretário do Orçamento. E eu tinha como característica, visitava todos os sítios onde existia Ministério. Bom, e um dia passei a algures, onde havia uma escada, e por baixo da escada havia montes de papéis amarrados e metidos. Eu perguntei, o que é que está ali? Eles disseram, isto são as declarações do modelo 128. Então, o que é que fizeram as declarações do modelo 128? Nada, percebe? A burocracia, estou-lhe a minha palavra de honra, foi exatamente assim. Eu tinha a experiência da empresa e depois tive a visão da pessoa que estava no governo. Ora, em Portugal muitas dessas coisas são só para isso. Papéis apenas para mostrar papéis. Isto é verdade e é assim. E nós não mudamos para melhor. Se calhar mudamos para bem pior. Para bem pior. Há aqui um outro ponto que eu acho interessante. Só 8% das empresas consideram Portugal atrativo, devido localização, dimensão de mercado e custo do transporte para a Alemanha. Estamos a falar de quê? Estamos a falar que normalmente o investimento alemão resulta em exportações, ou seja, as empresas alemãs que investem em Portugal e que abrem as suas fábricas e instalam as suas fábricas em Portugal exportam cerca de 87% do que produzem aqui. Sim. E muitas dessas vezes exportam exatamente, repatriam tudo de volta para a Alemanha. O que significa que se tivermos que contabilizar o custo de transporte entre Portugal para voltar a repor tudo que foi produzido, o output produzido na Alemanha, isso é um custo que faça um país que esteja geograficamente mais próximo, como sejam os países de leste, é um custo que joga a nosso favor. Ou seja, é o problema de sermos um país periférico. Se for para repatriar para a Alemanha. Mas se por acaso produzirmos, não para repatriar para a Alemanha, mas produzirmos para exportar para os Estados Unidos, ou para a África, ou para o Brasil, aí passamos a ser centrais. Portanto, temos é que ver exatamente o que é que nós vamos querer atrair de investimento. Se vamos atrair fábricas para depois tornar a repor todo o output na Alemanha, não somos competitivos. Sim. Mas se for para produzir daqui, como porta de saída para as Américas e para a África, claramente que aí temos uma vantagem. Portanto, os principais concorrentes e fatores de preferência neste momento são a Espanha, a Ásia e o leste da Europa. Sim, o leste da Europa por razões geográficas e muito pelo seu custo de mão de obra. Espanha porque tem condições muito similares a Portugal, mas como eu disse, igual para igual. Num país vizinho, prefere investir em Espanha porque tem um mercado maior. Tem os países emergentes pelos seus fatores de mão de obra e por serem economias que estão em crescimento e com mercados populacionais e demográficos muito interessantes, que é o caso da China e do Brasil. E depois há um caso, por exemplo, que é o caso da Irlanda, que nós devíamos olhar, porque também é periférico, também é pequeno, mas mesmo assim tem 3 vezes a captação de investimento alemão que Portugal tem. E é periférico, como nós, e é pequeno. E o que é que eles têm que nós não tenhamos? Para além daquilo que é conhecido e óbvio. Mas provavelmente é exatamente isso que é conhecido e que é óbvio, que é o que exatamente que os alemães sabem. Tem uma fiscalidade muito competitiva e tem uma estratégia muito clara. Tudo que seja investimentos para a tecnologia, eles assumem-se como líderes na Europa. Ou seja, eles apostaram claramente como a liderança no setor das tecnologias. Este gráfico 5, que é o nosso último gráfico, permite-nos perceber, engenheiro, com bastante clareza como é que nós estamos realmente posicionados em relação a esses países que refere. Pode desenvolvê-lo? Claramente. Portugal sofre aqui daquilo que nós costumamos dizer o estar no meio, ou seja, o stuck in the middle, porque não tem nenhum posicionamento diferenciado. Há aqui alguns casos de diferenciação pelo lado da tecnologia, que é o caso da Irlanda. Sim. Agora sim. Estamos a ver. E que se diferenciou pela tecnologia, e repare que os números que estão entre parênteses significa o peso do investimento alemão face ao PIB do país. A Irlanda tem 6,7% de investimento alemão face ao seu PIB. Portugal tem 1,8%. Exato. Vimos a Espanha com 2,7%, a Noruega com 3,2% e depois os do leste, com a Roménia 4,4%, a República Checa 9,9% e a Polónia 5,2%. Os do leste, claramente, que estão posicionados no lado da eficiência. O 9,9 é? O 9,9 é a República Checa. República Checa. Porquê é que eles são tão competitivos? Eles são competitivos por 2 razões. Primeiro, beneficiam
do aspecto geográfico, são países vizinhos da Alemanha. Segundo, beneficiam ainda do que nós tínhamos, da situação que nós tínhamos há cerca de 15 anos, que é a mão de obra barata. Portanto, mão de obra barata e geograficamente próximos da Alemanha é uma vantagem competitiva. E são mais qualificados que nós. E mais qualificados que nós. E falam alemão? Muitas vezes. Por isso, por esse lado, não podemos ir. Por isso é que vê nas setas no gráfico, que agora já não está a ver, que nós temos é que subir. Nós não podemos descer, porque nós não vamos conseguir competir. Onde está a Polónia, a República Checa e a Roménia, porque eles têm vantagens competitivas naturais que nós não temos. Nós temos é que escolher um dos outros caminhos. Ou escolhemos alguns clusters, como o caso da Noruega, escolheu, por exemplo, o cluster de design, ou escolheu o cluster de imobiliário, ou escolheu o cluster marítimo, ou o caso da Irlanda, que escolheu a aposta na tecnologia, ou o caso da Espanha, que não tendo escolhido nenhum cluster, mas conheceu e estudou muitíssimo bem as cadeias produtivas das principais empresas alemãs e preparou-se para ser competitiva em partes dessa cadeia. E em que disse claramente que essa parte da cadeia nós podemos fazer em Espanha de forma mais produtiva do que na Alemanha. Mas qual deve ser o cluster português? É que o senhor já enunciou aí todos, não é? Praticamente. Não, enunciei todos e eu não queríamos ser nós a fazer este estudo. Eu pensei que esse estudo tem que ser feito muito pelo ACEP. O que nós dizemos é que nós não podemos querer ser competitivos em todos os clusters. Porque não há recursos para isso. Temos que escolher 2, 3 ou 4 onde nós possamos realmente marcar a diferença. A Irlanda escolheu um. Que não significa que esqueceu todos os outros. Não esqueceu. Mas posicionou-se fortemente num. Os nossos têxteis, por exemplo. Pode ser um. Não digo que não. Como eu disse há bocadinho, investigação e desenvolvimento. O calçado pode ser outro. Máquinas industriais é um em que nós temos muitas competências. Nós podemos estar em mais do que um, obviamente. Temos que escolher um ou dois em que queremos marcar a diferença. Que se alguém nos perguntar, na Alemanha, em que é que Portugal se diferencia, que um alemão saiba dizer que Portugal diferencia-se neste setor. Por exemplo, porquê é que não temos mais turistas alemães em Portugal? Esse é outro trabalho que a Câmara e a Roland Berger fazem intenções de fazer e apresentar-se a setembro e outubro. Realmente temos uma taxa de turismo alemão muito baixa, face para a Espanha. Eles preferem ir para a Espanha e para a Grécia, porquê é que não vêm para cá? Provavelmente por falta de promoção, Mas nós gastamos milhões em promoção. Mas o gastar milhões, a tirar dinheiro, nem sempre é solução. Temos que saber como é que gastamos esse dinheiro, como é que investimos, se estamos a falar com os decisores certos ou não, se estamos a falar com os operadores turísticos ou não, se temos as nossas infraestruturas preparadas para receber alemães sim ou não, se temos aeroportos preparados para receber alemães sim ou não. Nós preparamos muitas das nossas infraestruturas para receber ingleses e irlandeses. E tivemos uma taxa de sucesso muito grande. Não preparámos tanto, e no outro dia estava a falar disso mesmo com o Presidente do Turismo de Portugal, com o Dr. Frederico Costa, e ele próprio reconheceu, não preparámos tanto para os alemães. Mas vamos a tempo, Mas o que é preciso fazer nos aeroportos para que os alemães se sintam mais confortáveis? Por exemplo, acordar com os operadores turísticas os voos que nós queremos, para onde, números de voos, termos voos mais regulares e para que aeroportos, se para a Madeira, se para o Algarve, se para Lisboa, com que periodicidade, em que dias, ou seja, tudo tem que ser feito de uma forma estratégica, porque há uma coisa que é muito importante relativamente ao alemão, quer seja para o turismo, quer seja para a indústria. O alemão não é dado a experimentalismos. O alemão analisa muito bem tudo o que faz antes do investimento. Antes, não depois. Estou a perceber. E por isso mesmo, se queremos começar a trabalhar mais com os alemães, não podemos fazer por experimentalismos. Temos que exatamente traçar uma estratégia em colaboração com eles. Mostrar o que é que nós temos para oferecer. Ver o que é que eles estão à procura. Ver o que é que nós podemos casar oferta e procura. E trabalharmos em conjunto. No turismo, o que é que eles preferem? É sol, praia, cultura? Não é só, exatamente, não é só sol e praia, que foi muito aquilo que nós temos sempre comunicado. Querem turismo, querem desporto, querem natureza, querem cultura, querem city breaks, querem muitas outras coisas. A gente tem isso tudo, não é, Dr. Medina? Mas se calhar não divulgamos. Nós temos tudo, Sabe, não é? Eu sou um cético quanto a essa ideia do cluster e da economia do conhecimento. Nós somos Agora estamos a falar de turismo. Não, está bem, mas deixe-me explicar. Eu sou um cético. Nós estamos num estado de mendicidade, entre aspas, do ponto de vista de investimento. Tudo o que vier à rede é peixe, passa a expressão. Nós temos um cluster, ou se falar desde o Presidente da República até ao pescador da Nazaré, que é preciso ir para o mar. Alguém já se perguntou porquê que não se vai para o mar?
É por causa dos impostos, é por causa dos tribunais, é por causa da indisciplina dos pagamentos. Quer dizer, nós temos é que melhorar tudo. E por isso é que estas pequenas pinceladas do governo, tardias, eu acho que não dão coisa nenhuma. Nós precisamos de melhorar tudo. E precisamos de alguém que comande e que perceba que realmente nós temos que mexer nisto.